Aí. Aí o senhor saiu da. O senhor saiu do. Saiu do. Aí era marido de uma tia minha chamada Umbilina, mano do meu pai. Foi buscar eu lá, chegou aquele homem de gravata, aqui tem um Lorival, tá baquinho, tá? Aí identificou o gado, disse, não tem. Quantos anos o senhor tinha? 17 anos na época. Como? Não. 17 anos. E Esperando você. aí eu fui É que eu com fui ele. devagar, por causa do O gato disse, não, você quer ir? Vai, você, seu pai. Seu parente? Seu pai é seu tio, né? Casado com uma tia sua. E aí pode ir, não tem nenhum problema. De fato eu não podia impedir. Aí eu fui com ele. Aí eu cheguei lá na roça, aí foi no interior de São Paulo, uma cidadezinha perto de Piraju, uma cidadezinha pequena. Perto de Piraju, uma cidadezinha igual Rio Preto e Talhado, suponhamos assim, uma cidade de Talhado. Cheguei lá. Aí eu trabalho lá, aquela comida de qualquer jeito também, devendo, eu estava sempre devendo para o dono da fazenda, porque ele tirava as coisas para depois então descontar em serviço, descontar o serviço dele, ele ainda ficava devendo para o patrão lá, para o dono da Trabalho fazenda, escravo. Trabalho de escravo. Porque ele tinha uma venda lá, agora eles continuam fazendo isso. Vende 5 quilos de arroz por R$ 200. Aí quando vai fazer a conta no final do mês, está devendo. Aí o pai virou escravo. Aí o que o senhor fez, pai? Mas meu tio também era escravo, todo mundo escravo, não tem como ele me ajudar. Ele não sobrava nada, né, para ele também. Aí eu falei, eu vou embora. Era 20 quilômetros só dessa cidadezinha. 20 quilômetros a pé. Daqui para Talhado, mas mais do que Talhado. Talhado 13, 14, mais do que Talhado. Mais do que Talhado. Você pode me dar o teu pratinho? Eu falei, eu vou embora. Não, teu pai mandou você ficar aqui, fui buscar você lá, você tem que ficar aqui. Aí eu vou embora, eu vou ficar aqui trabalhando de graça aqui, não tem nada, que futuro que eu vou ter aqui, eu vou embora. Não, você não vai não, que seu pai foi ver a ordem da sua mãe, do seu pai. Eu digo, ó, é o seguinte, nem meu pai e minha mãe segurou eu lá no Ceará. E o senhor não vai segurar também não. Não tinha roupa para juntar meu, a gente tinha um pouco de coração, fiz uma trouxa, peguei um pano assim, enrolei um pouco de roupa velha que tinha lá e pé na estrada. 20 quilômetros a pé. Sem nada. Em direção da sem cidade de nada pra- Piraju. Para depois que da cidade de Piraju, para Jurumirim era mais 18 quilômetros, que é onde estava fazendo essa concretização. Foi quando eu entrei lá. O senhor andou 38 quilômetros a pé? Não, 38 não. Foi os 20 quilômetros e de lá arrumou. Na cidade, Piraju. Agora na cidade de Piraju para lá, no outro dia cedo, o caminhão vinha buscar o pessoal que muita gente trabalhava na garagem, na concretização, na barragem, mas vinha para Piraju, morava em Piraju. E trabalhava lá, o caminhão pegava. E cedo eu peguei o pau de arara que falava. Aí eu peguei o pau de arara junto com eles e fui para lá. Mas o senhor voltou para onde o senhor estava antes, então? Voltei para o Jurumirim. Lá onde o homem tinha ido lhe buscar, o senhor voltou para o mesmo lugar. Não, eu fui buscar no Paraná, aí já estou no estado de São Paulo, na cidade no estado de São Paulo. Lá que o senhor vizinho registrou 2 anos a mais por causa disso, nessa época então. Eu já vim com 2 anos a mais do Ceará, porque não podia viajar de menor e eu aguentei 2 anos para viajar. Meu Deus. Você viu que ele não está adoção? Meu Deus, que coisa, hein? Não tá aquele pesado. Vovô. Não tá? Tá muito gostoso. Aí foi quando cedo de manhã, porque tinha um conhecido meu do Ceará que chamava Chaga. Chaguinha o nome dele, Chaguinha. Parecendo o nome de mulher, mas o nome dele era Chaguinha. Que mora na cidade. E cedo eu parar, ele viu eu, ele conhecia eu, então vamos lá, vou arrumar para você lá. Aí cheguei lá, mesmo com 2 anos aumentados, faltava 6 meses para fazer 18 anos ainda, não tinha como entrar. Eu tinha ficado 8 meses lá, fiquei mais 8 com esse tio meu, mesmo assim ainda faltava 6 meses para fazer 18 anos. Vê que idade que eu tinha, né? E aí? Aí, chegou no Jurumirim, não tinha como eu entrar lá no Jurumirim registrar, porque eu só pegava com 18 anos, tinha 6 meses. Aí eu tinha uma fazenda perto, eu fui para uma fazenda que tem lá perto, e fiquei 6 meses trabalhando a troco de comida lá. Olha, Escravo também. Escravo também. Na troco de comida, cortando cana, fazendo tudo que é trabalho lá, trabalhando lá para troco da comida, até fazer 18 anos. Assim que eu fiz 18 anos, eu fui lá para o Jurumirim, aí já tirei o documento de 18 anos, e fui lá,
E o chefe geral que era pernambucano me pegou para me trabalhar no Jurumim, né? Nesse que eu falei que trabalhava das 5 até as 7 da manhã do outro dia. Aí trabalhei um ano. Também ganhava mixaria, não ganhava mixaria também? Era o salário mínimo, mas como eu fazia 17 horas, quase dois tanto a mais, aí ganhava um salário mínimo e meio. Tu já pensou? Qual que era esse, o tal do Cisne Rosa lá? Sei lá quanto. Não, o Cisne Rosa é um laboratório, Isabela. Isso aí é antigo lá, acho que nem tinha registro. Não tinha nem registro. Não, o pai começou a trabalhar em 60 Tinha e... registro. Era 60 e poucos. Tinha registro lá. 63, ó. Mas aquele não era NPS que falava Era INPS. NPE, não sei como é que era. Era NPS. É INPS, pá, agora que é INSS, é. Na época era INPS. Outro nome. Agora é INSS. Agora é INPS. Mas nem NPS não era, dá outro nome. Eu tive um lugar, até o chefe vai fazer. Segura isso daqui, que isso daqui, qualquer ano pra frente vai servir você pra se aposentar isso aqui. Mas cadê? O senhor perdeu todos esses negócios aí? Esse negócio aí eu perdi tudo. Você já pensou? Daí, tudo. Que coisa, hein? Trabalhou Ou seja, o senhor tem muito mais tempo para se aposentar do que... Eu? É, Deus... Aí eu peguei no Jurumirim, eu trabalhei um ano e pouco, foi no ano 60, nos anos 60. Acho que eles demoraram. Deu uma chuva no Ceará lá que o rio invadiu o meu mundo, o rio Jaguaribe. Aí eu fui lá ver, fui visitar O meu senhor pai. tinha um dinheirinho? Já tinha um dinheirinho, aí eu pedi a conta para ir embora. Fui lá pro Ceará, fiquei 23 dias lá, voltei de novo, voltei pro Jurumirim, me pegaram eu de volta. Aí ficou mais quanto tempo? 2 anos e pouco. Ao todo o senhor ficou uns 4 anos fazendo esse serviço pesado? Por aí, 4, Você é 3 anos. doido. Aí foi quando o senhor foi para São Paulo, cismou de ir para São Aí Paulo. nos anos 60, 62, 61 eu fui para São Paulo. Não, essa conta não fecha. Não. O senhor foi em 60 para o Ceará, ficou mais 2 anos lá, você deve ter chegado em 63. No Ceará eu fiquei 23 dias. né? Não, mas ficou 2 anos de volta em Jurumirim, o senhor falou. Ficou mais 1 ano e pouco, quase 2 em Jurumirim. Não, eu fui 1 ano e pouco. 60 o senhor foi para o Ceará. Aí o senhor voltou, ficou quanto tempo em Jurumirim? Mais 1 ano e pouco. Pronto, então o senhor ficou até 62, mais ou menos. 61. Então, o senhor, o senhor, 62, isso. o senhor foi para São Paulo de 62, mais ou Por menos. aí. Foi quando o senhor aceitou Jesus. Foi quando eu aceitei Jesus. Foi aceito Quem por pregava Jesus. o evangelho, quem pregava o evangelho lá no Jurumirim era um cearense. Um cearense. Ele Aquela chamava- pregação basiquinha. Ele chamava eu de cearencinho. Vem aqui, cearencinho. Me dava o resto da marmita dele pra eu comer, tudo. Fica sentado do meu lado e ficava falando de Jesus. Oh, que lindo. Naquele pregaçãozinha simples, de homem humilde, É, falando do amor de Deus pro senhor. Interiorano, né? É. Chamava o senhor, era cearense e cearencinho. Casou-se com a filha do fazendeiro que tem lá. Fazenda que dá, né? Achava uma fazendinha, uma chácara, né? E ficou lá bem, né? E fazia um cultinho lá, e levava eu pro culto lá. Só que em todos os cultos que eu ia lá, nunca aceitei. Aí fui embora para São Paulo. Olha que coisa. Aí eu A fui para São semente. Paulo, ainda fiquei mais 1 ano, 6 meses sem aceitar Deus. Depois teve um dia que eu saí assim, sei lá, sabe o que é? A vida não tinha mais sentido, Faltando alguma coisa. faltando alguma coisa, preencher um vazio. Aí saí pela avenida à toa, lá andando, lá em São Paulo, na Vila Formosa, chamada Vila Formosa, né, perto da igreja, porque na igreja tem uma avenida que se chama Avenida Renato. Eu desci a Renato, essa Renato, né, quando terminou de descer a Renato embaixo, tinha um triângulo assim, aí eu entrei na rua assim, tinha uma igreja assim, um cara cantando usina assim, mas era culto de doutrina, não podia entrar. Naquele tempo, no culto de doutrina, quem não era crente não podia entrar, só depois de batizar. A Assembleia de Deus não deixava entrar. Oração e doutrina. Só que era porta de ferro, era salãozinho, de porta de ferro assim, e o porteiro ficava por dentro, ficava lá, qualquer coisa, aí eu bati na porta, ele olhou por debaixo da porta assim, mas antes dele levantar a porta, ou dizer que você não pode entrar, eu já mergulhei, e corri lá para perto do púlpito lá, porque sentado lá na frente, eu não tenho da púlpito para fora, porque ela não pôs para fora. Porque nesse tempo o pastor era João Guarda, né? Estava pregando a doutrina, né? E do doutrina eu fiquei na frente, ele já fez o apelo, já aceitei lá, fiquei lá, pronto. Agora não Lá eu agora conheci a mais. Nicinha lá, casei lá. Ô pai, você ouviu como tá a igreja da Vila Linda agora?
Você não tem ideia de Não, como é, agora né? não. Eu vou mostrar pro senhor daqui a pouco. Olha, então assim, ó. A não ser a Mama Nilza que tá aqui, né? A Isabela, a Sofia, a Heloísa e o Elias, e todos da família, todos, a não ser os maridos das netas, essa outra geração, mas todos os que são filhos e descendentes do Senhor, e o povo da Cristã no Brasil lá de Iguatemi, porque quando o povo da Cristã no Brasil recebeu a graça lá deles, né? Foi por causa da pregação do Meu pai pai, para a tia Francisca. É. Todas essas pessoas da família, todos, sem exceção, só andam com Jesus. E agora a gente vai falar dos netos, que nem a pequena da Aline, a geração lá da Samara, da Samanta, do terceira geração Fernando, já. do Renato. Terceira geração. Pronto, tudo é fruto dessa vida. Então é uma coisa muito preciosa, né? A gente valorizar. Agora pegar eu. Pegar eu mesmo. A pessoa que ele era aqui naquele interior do Ceará. Que não conhecia de nada. Nunca vi nem uma escola. Nunca vi nada. Aquele sertão seco. Que eu sofria lá. Nós andava 4 léguas. 4 léguas é... Quanto que é uma légua? 6 quilômetros. 1 quilômetro e 800 mais ou menos, né? Não, acho que é 6 Não, eu tô falando 1 quilômetro e 800 é milha. milhas, né? Não, a Eu légua não maior, entendo. a légua maior. Quantas léguas? Eu estou falando do O senhor está falando que o senhor andava. lá no Ceará. Ceará, é. Então, nós íamos para uma cidade chamada Saboeiro. Porque eu era numa cidadezinha chamada Barrinha, né? Barrinha. Saboeiro. Saboeiro. Fui lá onde eu tenho meu documento. Barrinha, município de Saboeiro. Saboeiro, no Ceará. Distrito, né, município? Distrito. Distrito, né? Dava... Eu não sei quanto tempo, mas é quase como daqui em Talhado também, bem longe, bem longinho. E eu ia de pé também, fui de pé lá, tirar documento para vir embora. Agora, até daqui em Talhado, aí, perto. como o Ceará, 2 anos de seca, sabe o que é 2 anos sem chover? Sem que ter que comer? Aí o governo financiou uma obra lá, o Saboeiro, para cortar uma serra lá, sem trator naquele tempo, tudo na picareta. Uma serra é uma montanha. A montanha. E a estrada tinha que passar No meio da montanha. No meio da montanha e cavar aquilo lá, porque aí tem outro carregar em carrinho de mão assim, carregar tudo em carrinho de mão lá. E passava o Jaguaribe assim, que é esse rio que chama Jaguaribe lá do Ceará lá, que é um dos maiores rios, mas o rio é seco, só corre água quando chove, né? Mas é muito grande o rio Jaguaribe. Pega água até do Piauí, né? Quando chove muito é um absurdo, é maior do que o rio Amazonas. Aí, sabe o que nós chamávamos feijão, arroz de barco, porque A feijão minha não esposa tinha. passou por Feijão isso de também, barco. parecido. Aí nós fomos trabalhar lá, aí tinha um fornecimento que trazia essas comidas de outros estados, ou então do Ceará, de outras regiões, e ficava lá naquele fornecimento, e a gente então, pelo serviço que a gente fazia, então a gente trabalhava pela comida, ia lá, tirava aquele tanto de arroz, sabe que muitas vezes eu mesmo fazia minha comida. Arroz puro, com a pedra aqui, outra aqui, um tiçãozinho no meio assim, aquele arroz misturado com escolha, sabe? Feijão com casca misturado, que não dava para catar tudo, que era feijão assim, meio arroz de barco, que eles falavam com cheiro ruim, aquele arroz vinha, não sei, ele devia vir de algum lugar aí, aquele cheiro ruim, e eu comi isso aí. E a água? A água, bebia aquelas Tu tá águas, falando, a água que a vaca bebia? Que Que a você vaca fala? bebia lá. no É rio sério? lá. Tinha um rio lá que Não tinha água. uma poça de água que o cavalo mijava, ele lavava, ali você banhava o cavalo, ali mesmo o pessoal fazia sujeira, tomava banho, e ali aquela água mesmo era tirada para beber. Você já pensou? Não sei como é que eu não morri com uma doença qualquer, também dentro do Ceará. Aí eu falava, bom, você não sabe, não, vou embora. Eu ia falar em São Paulo, né? Tinha uma tia minha que morava em São Paulo, eu vou embora para São Paulo. Vou embora para São Paulo. Aí foi quando eu resolvi ir embora para São Paulo. Para resolver minha vida. Minha mãe disse, meu filho, vai mesmo para ser gente, porque aqui, minha mãe falava, eu vou ser gente, porque aqui você não vai ser gente nunca. Eu vou. O senhor foi falar, pedir a benção aí.
Pedi a benção meu pai, tudo. Meu pai não gostou, mas meu pai falava, pô, ficou triste, quieto, mas não falou. Já minha mãe falou, vai por aqui para você ser gente, porque aqui você não é gente nunca, né? Mas o senhor falou que ele não queria dar benção, não. Aí o senhor falou o que pra ele? Quando ele não quis dar benção. Eu não lembro dele. É que o senhor falou pra Neymar, porque assim, que o senhor pediu a benção pra ele, e aí ele falou assim, não dou não. Aí o senhor falou assim, se o senhor me der a benção, eu vou com a benção. Se o senhor não me der a benção, eu vou do mesmo jeito. Aí foi onde ele... Não, ele... deixar. Se o senhor deixar, eu vou. Se eu não deixar, eu vou a mesma coisa. Mas benção não. Ele nunca deixou de abençoar. Mas aí dizer que não dá ele benção, abençoou o senhor e disse que chorou. Então. O senhor falou na época, chorou, né? E eu saí lá, porque não dá pra ficar lá. Ele foi o primeiro que É saiu. por isso que eu falo assim, você gosta do Ceará, vamos passear no Ceará. Essa daqui já falou, passear no Ceará, eu não deu nem a favor aquele lugar lá, não é livre. Entendeu? Igual a Heloísa Pereira Barreto, só foi lá quando a mãe tava pra morrer, né? Céu, aqui Pereira Barreto Não. tem água, tem tudo. Né? Não, mas a vida dela não foi fácil. Não foi, eu sei como é, mas você não tem mas é ideia. uma cidadezinha, né? É, mas ela tinha... O problema dela não era a cidade, o problema era a mãe, a família. Não Ela tinha já contou pai, a aquele vida negócio. dela, assim. Então, ela também só foi, que eu saiba, né? Desde que a gente casou, você foi o dia que a gente foi levar sua mãe lá, né? Porque o médico mandou, que ela tava com câncer, né? Mandou ir lá em Pereira Barreto, deixar a velhinha lá pra ela mexer com terra, tá? Porque ela vai morrer mesmo. E ela gostava de mexer com terra, aí levamos. Foi tipo novembro, né? E foi em janeiro, fevereiro, a gente buscou ela. Chegou, buscou ela lá e passou uns dias, ela morreu. Então foi a vez que a Heloísa foi em Pereira Barreto. Nunca mais foi. Não tem nada pra ver lá. Pois é, eu quero dizer assim, que dentro do Ceará eu já vim sofrendo com 13 anos de idade, nesse tempo eu tinha 13 anos. Mas e a honra e a glória do Senhor que se manifestou na sua vida? Aí eu aceitei e na vida Jesus, dela? Eu digo, aquela pessoa daquele interior, daquele jeito que eu estava lá, no Ceará, passando fome, necessidade, aquela coisa lá, e Deus trazer eu para cá, aceitar Jesus, aquela minha família no Guatemi, toda aceitou Jesus por causa de mim, e nessa igrejinha que eu entrei, quando eu estava com essa solidão, com esse vazio, que eu aceitei Jesus, que fui preenchido, lá Deus me deu casamento, me deu vocês tudo. Hoje a Bíblia diz que a família é herança do Senhor, é riqueza. A minha família, vocês são minha riqueza, minha herança, né? Aí um dia o senhor trabalhando na obra de Deus, que nem na obra de Deus de São Paulo, então foi falar o que eu passei trabalhava limpando vidro nos prédios, empurrando carrinho, às vezes pegava... Sai dali, daí ia vender peixe. Aí um dia ele pensou em parar, falou, não, vou dirigir na igreja, aí ele teve um sonho, o que foi que o irmão cantou no sonho? Qual foi o hino? Ah, sim, foi quando eu dizia o carrãozinho, que eu tinha caído aqui, tinha quebrado aqui a coluna já, uma queda, já tirou a coluna do lugar, fora a queda que eu levei no serviço, que quebrou mesmo. Mas eu já tinha tirado a coluna do lugar com uma queda que no TT, a primeira igreja lá que caiu nas minhas costas lá. Não caiu totalmente, não tinha matado, pegou de relevo, mas esse relevo tirou a coluna do lugar, né? Aí de lá eu fui trocado pro carrãozinho. O Eduardo Modesto falou, eu estou precisando de você no carrãozinho. Onde está o zoinho lá, né? Eu falei, pastor, eu estava no TT, né? Eu já tinha o curau lá, uma Manassés, a turma toda. Era perto de casa? Era pertinho de casa, tudo. Eu estou precisando de você lá. Eu falei, eu vou, o senhor está mandando, eu vou. Eu fui, carrãozinho. Aí... Deixa eu só fazer uma parte. Nós que éramos filhos... Fala assim, aí eu fui pro carrãozinho. Vocês não têm ideia do que é. Porque ele fala com naturalidade que a gente morava mais ou menos daqui, vamos pôr, uns 100 metros da igreja, 100 e poucos metros da igreja. Começou do lado de lá, depois veio pro lado de cá, mas de um lado e do outro a gente estava no meio. Dava mais ou menos 100 metros, 150 metros, mais um pouquinho, né, pai? Uns 200 metros até a igreja. Aí quando ele fala assim, vai pro carrãozinho... É o seguinte, tem um subidão que a Heloísa conheceu, naquela escadão lá em cima lá, tinha que ir lá em cima, pegar um ônibus, descer lá no carrãozinho e apelar para a igreja lá do carrãozinho. Ainda era mais perto que eu e foi a igreja mais perto que o pai dirigiu de todas, porque depois ele foi para Santa Bárbara, para aquele lado lá, Laranjeira. Vocês não têm ideia daquilo. Agora sim, 4 filhos, ele e a mãe... Só o mestre que não pagava passagem, os outros tudo pagavam passagem, e nessa igreja que era perto, era 5 conduções para ir e 5 conduções para voltar, 10 conduções. A mais perto e a que gastava menos. E a Carmozina, que era 4 conduções. A Carmozina é pior, porque a gente ia a pé muito, aí já era muito, eram uns 2 quilômetros a pé,
para economizar a passagem, porque não tinha terminal. É. Então, ia a pé até lá embaixo, que a Luísa conhece, final da Mateu B lá embaixo lá. Chegava lá, passava pela favela onde morava o... Só tinha um ônibus que ia para Carmozina, que passava por lá. Porque vinha da Manassés B, que era Vila Alpina. Alpina. Aí a gente pegava o ônibus lá, e aí ia... Era que parava meia hora, uma hora. E demorava demais. Aí quando a gente saía do culto, 9h30, 9 e pouca, ia pra voltar pra casa. Aí descia lá naquele fim de mundo e vinha tudo a pé de volta. Sabe por quê? Porque era o dobro de passagem. Era o dobro de passagem. Se a gente tivesse que pegar os 2 ônibus para chegar menos tarde em casa, porque ainda assim tinha que descer lá no Tietê em cima e descer a pé, porque nenhum ônibus passava na nossa porta. Se a gente tivesse que pegar 2 ônibus, imagina, 5 para ir, 5 para voltar, mais 5 para subir, daria 5, 10, 20 passagens para ir e voltar. Mas como Você já pensou? Não é brincadeira um negócio desse. Aí foi, mas o assunto era esse. Aí o senhor pensou em parar. Aí que o senhor teve um sonho. No carrãozinho eu passei, doendo muita coluna, eu falei assim, eu vou parar, né? Aí... Eu vi isso, que coisa linda. Aí, senhor, já não dá mais, porque problema de coluna, problema de doença, cansado, então não dá mais, então, quando eu falei de parar, então de noite eu tive um sonho dizendo assim, que canto o hino parece que é 266, é assim... Quem sua mão... Não, esse aí foi outro. Esse outro aí é outro. Esse aqui é 266. Mas de andar não cansarei até eu ver o rei. Como é que é? Deixa eu levar o começo. Deixa eu levar o começo. Em Canaã eu entrarei, em meu país ditoso. E em Sião habitarei, e paz ali terei. Com meu Jesus que gozo, pois me dará repouso. Irei cantar então no céu um hino ao bom Deus. Oh, glória a Jesus, a Jesus, a Jesus. Oh, glória a Jesus, o meu poder e luz. Os crentes reunidos no reino dos remidos entoarão então no céu um hino ao bom Deus. Mas o verso que o senhor quer assim, ó. O verso é por muitas provas. Já muitas provas eu passei e lutas bem notórias, mas de andar não cansarei até eu ver o Rei. Como é que é? Jesus que dá vitória me levará em glória, tocarei no céu de luz. Irei cantar então no céu um hino ao bom Deus. O próprio Jesus fala assim, eu vou te dar vitórias, você vai ser recebido em glória, você vai cantar no céu de luz um hino ao bom Deus. E uma outra ocasião ele quis parar também, o senhor deu outro hino, que foi aquele, né? Que foi aquele... Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para Deus, Senhor. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições.
vai seu amor proclamando, novas de paz se levando. Olha que lindo! Aos que estão aguardando a salvação. Dá pra... muita coisa, né? Muito lindo. Então eu já passei por muita coisa. É muito lindo, muito lindo. Glória a Deus. Aí o hino fala assim, ó. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Ó que lindo, ó. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Ah, meu Deus, é muito lindo, nosso Senhor tem promessas para nós, o Senhor tem vida para nós. Muitas coisas, né? Então, assim, mas venci, estou amém. aqui, Glória estou a vivo Deus, até hoje, glória a graças a Deus. Então, assim, esse testemunho, Tinha luta de ministério, de pastor, mas nunca ninguém me tirou da igreja. Testemunho Nunca é ninguém pra- tirou é porque pra eu aceitei foi edificação. Jesus, né? Amém. Eu aceitei foi Jesus. Não aceitei pastor, não aceitei ministério, aceitei Jesus. Então, porque contar o Sem que ele passei vir pra cá, com pastor eu não tinha não compensa falar mal, nem bem, né? essa parte, né? Passou, né? Mas a gente sofria. O Zé Alves foi o maior perseguidor meu. Era presidente perseguidor meu. Ele foi na Punha de Igreja de Nova York lá. Faltava 2 meses para inaugurar a igreja. E ele levantei a igreja, fiz tudo e ele não deixou inaugurar. não Tirou deixou. eu para o pirraço para o outro lá que ele queria. Entendeu? Além disso, perseguia eu. Quando eu ia prestar conta do livro lá, o Roberto lá, o Tesoureiro. tesoureiro lá, aquele escuro lá, Roberto de Paula, né? Roberto, não é Paula. Roberto, não era Roberto o nome dele, pai. Roberto? Eu sei que era de Paula, eu vou lembrar o nome dele. Pode ser, não. Não, o Zé é o cantor. Zé de Paulo. Como é que é o nome dele? Mas fala. Roberto fala. de Paula, né? Não é Roberto, não, eu vou lembrar o nome dele. Não sei que é de Fala, Paula. é. Aí ficava perguntando, é que pegou dinheiro aqui da igreja? Você lá atrás, certo? Como se eu estivesse pegando dinheiro de igreja, não sei o que lá, entendeu? Ficava me... E junto com o Zé Alves apoiava ele, porque ele era o tesoureiro e o outro lado, né? É assim, né? É um apoiando o outro. Então não compensa comentar esse negócio aí. Vamos ficar lá. Mas comentar ó, agora. a Bíblia fala assim, em tudo somos atribulados, porém somos vitoriosos em Cristo, Vitorioso. né? Eu conto nas vitórias. Vitória, porque Nós as estamos vitórias, aqui. nas vitórias tem Aqui, ó, alegria. ó o fruto tem ali, ó, tudo. ó o fruto ali, ó, ó os frutos aqui, ó. Todas as bênçãos Né? aqui, ó. Ó a fruta aqui, ó. O Senhor é tão bom que na sua velhice, o Senhor perdeu sua primeira esposa, É. tem aqui uma mulher que é ajudadora, tem aqui uma família que lhe ama. Eu estou gravando isso aqui é para ficar, para mandar para a família, para todo mundo, né? Para a glória de Deus, porque eu já ouvi tudo isso, né? Eu vi, e não somente eu vi, como eu estive. Né? Tem alguma coisa por cima, Por porque eu passei cima, pior, né? eu estive, Não sei né? como é que eu tô vivo, era para ter morrido muitas vezes. Eu estou falando como testemunha ocular, né? Então. Porque foi a minha infância. Enquanto isso, não tinha uma casa, construiu uma casinha de 2 cômodos, sem banheiro. A gente passou uma infância difícil, não por falta de amor, por falta de trabalho, mas porque ganhava pouco, sofria demais, lutava muito. E assim, nunca faltou amor, nunca faltou carinho, nunca faltou palavra, nunca faltou oração. Não. Era assim, a mãe no louvor e o pai na Bíblia, né? Aí eu perguntava assim, cadê o pai? A mãe falava assim, tá bibliando, que aquele só estava na Bíblia, o negócio dele era ler a Bíblia. Então a gente foi criado assim, na oração, vendo coisas grandes de Deus acontecendo. Então. Eu... Levaram para a igreja, olha, eles estudavam. A Anistinha levava eles 6 horas da manhã para entrar 7 horas lá, 6h30, né, mais ou menos. Quando ia para o Laranjeira, que nós ia para a 3ª divisão, levantava 6h30, mais cedo ainda, do que o dia que tem que descansar, que era sábado e domingo, tem que levantar mais cedo para ir para a Laranjeira. E ficava para casa dos irmãos. Laranjeira e para o Limoeiro. E ficava pela casa dos irmãos, não voltava, porque não tinha como voltar. Não tinha como voltar. A irmã Terezinha, que tá ruinzinha, né? A irmã Terezinha, uma mulher de Deus, né? Que a gente ama muito até hoje, né? Que é a mãe do Misael. A gente ficava na casa do irmão Zé, lá
no Jardim São- ali, Jardim São Santo André. Francisco, São Francisco. pai. Jardim São Francisco, é mais dentro do Jardim Santo André. Ficava na casa do irmão Zé. Porque se fosse voltar, que não tinha como voltar. Para a igreja do Belém também, que eu fiz uma grande igreja para o Belém. Sempre já estava no Belém, fiz uma grande igreja para o Belém lá também, dentro do alicerce até a inauguração, no tempo do pastor Zé Carlos. Zé Carlos. Zé Carlos. Então Deus aprovou. Isso que é importante. Aprendeu a Procura. ler sozinho, lendo a Bíblia. Sim, é verdade. Aprendeu a ler juntando as letras. Então, Então. Ceará não sabia nem completar Coca-Cola. Eu vinha ela assim. Ah, você tá ouvindo, Sofia? Você tá ouvindo? Eu falava assim, Tá ouvindo, Sofia? Presta atenção. Até ia falar Coca-Cola demorado. Coca-Cola, né? Aí, pai. Eu conheço uma Então, que aprendeu então assim, eu falo, é porque esse povo, né, não teve oportunidade. Não tive oportunidade, se eu Porque, tivesse imagina um oportunidade, homem desse com oportunidade, com escola, com tudo. numa cidade, É? numa cidade. Ou mesmo lá no Ceará, né, se tivesse condições na época, né. cidade, É. eu falei, numa cidade maior, que tivesse oportunidade. Depois eu vou mostrar um negócio bacana que eu vi hoje pro senhor, tá? Eu vou mostrar uma coisa bacana. Gente, é isso aí. Deus abençoe todo mundo. Meia hora e 31 minutos. Né? Tá vendo? Que bênção. Para conversar alguma coisa por cima, assim, né? É uma história. Esse aqui é o dia anterior ao aniversário de 80 anos do vovô Lorival. Na verdade, no registro ele tem 83, né, pai? Não, 82. 82 faria 83 agora, né? 82 eu fiz É, agora. não, mas no registro lá você adiantou 2 anos. 2 anos, há 2 anos, né? Então, 82 ele faria Amanhã. no registro, mas de verdade ele tem 80 79 e está fazendo amanhã 80 anos. Que dia é hoje? Realmente. Que dia é hoje? 8/6. De que ano? 2023. Amanhã é 9, dia 9 do 8/3 de 2023. 8/6 de 2023. Um dia do seis. vitorioso, um dia de bênção, Falta um né? dia para completar. Glória a Deus. Falta 80 anos. Amanhã eu completo 80 anos. Deus tem sido bom conosco. Glória a Deus. Na data